Você já ouviu falar de Vinland Saga? Esse anime, ele não é só machado voando e grito de guerra. Não, é uma verdadeira jornada de sangue, vingança e transformação. A história se passa em plena era das invasões vikings na Europa e acompanha Thorfinn, um jovem que viu seu pai ser morto na frente dele e jurou vingança, custe o que custar. Só que o caminho da vingança é bem mais cruel e profundo do que ele imaginava. E se você curte essa obra pesada, cheia de emoção e reviravoltas, se prepara porque no vídeo de hoje a gente vai conhecer 10 curiosidades insanas sobre Vinland Saga, que provavelmente você não sabia. Tem inspiração histórica, personagens baseados em pessoas reais, fatos que mudaram o rumo da história e, claro, muita coisa dos bastidores que tornam esse anime ainda mais incrível. Então senta aí, pega o seu machado imaginário e vambora mergulhar nessas curiosidades. Vamos fazer você ver Vinland Saga com outros olhos. O Arco do Escravo inspirou a série inteira. Você achou o Arco do Escravo na segunda temporada pesadíssimo? Pois é, ele não só é um dos momentos mais fortes da série, como também foi o ponto de partida para o criador Makoto Yukimura. A ideia inicial era que Thorfinn começasse como um jovem escravo desde o início, mas o editor achou melhor ele começar como um viking badass. Resultado? A queda dele para a escravidão ficou muito mais impactante. A Mappa mandou muito bem nessa adaptação, não é? Thorfinn foi inspirado em explorador da vida real. Não é só nome parecido não, viu? O Thorfinn de Vinland Saga é baseado no cara real, Thorfinn Karlsefni. O bicho era um explorador islandês, que colou até na América do Norte, junto com Leif Erikson, que também aparece no anime. O cara fundou a colônia, navegou pelo desconhecido e virou lenda. E você achando que ele era só mais um espadachim com cara de mal-humorado. Askeladd é um mix de história e conto de fadas. Agora segura essa, Askeladd, um dos personagens mais geniais da série, foi inspirado em dois caras. Um comerciante islandês chamado Olaf o Pavão e um personagem folclórico chamado Askeladden, tipo o João Esperto dos contos noruegueses. Por isso que o cara é todo cheio de estratégia, fala mansa e mente afiada. É literalmente meio viking. O Thorfinn real teve um final bem mais triste. Se você acha que o Thorfinn do anime sofre, espera até conhecer a versão histórica. O verdadeiro Thorfinn até chegou na tal Vinland, América do Norte, mas, segundo os registros, a parada não terminou bem. Os conflitos com os povos nativos e problemas internos ferraram tudo. Já no mangá, o Yukimura resolveu dar uma abordagem mais esperançosa, tentando mostrar que é possível quebrar o ciclo de violência. Canuto foi um rei de verdade, e dos grandes. Canuto, o loirinho de cara de anjo, mas alma de estrategista, também foi baseado num rei real, Canuto, o Grande. Esse cara mandou na Inglaterra, Dinamarca e Noruega. No anime, ele vira um dos personagens mais complexos, misturando fé, política e sede de poder. E vamos falar a real, o arco de transformação dele é absurdo. Thorkel é a história com um toque de caos. O maluco do Thorkel que sai rindo no meio da batalha como se fosse uma rave com machado também existiu. Era um guerreiro chamado Thorkel, o Alto. Ele era gigante mesmo e até lutou pelos ingleses na guerra. No anime ele troca de lado porque tá mais divertido lutar com os outros. É tipo um Goku viking movido a adrenalina. Thorkel era imbatível, até enfrentar Thorfinn. Você sabia que até enfrentar Thorfinn, Thorkel nunca tinha levado um dano de verdade? Só no duelo com o nosso protagonista ele perde os dedos, e depois até um olho. Mesmo assim, o cara continuava rindo. O bicho é uma muralha com carisma de rocha. Outro rei escandinavo também inspirou Thorfinn. Além do explorador real, o personagem do Thorfinn também tem pitadas da história do rei Olaf Tryggvason, que caiu na escravidão e depois reconquistou o seu trono. Essa vibe de perder tudo para entender o valor da vida é exatamente o que Thorfinn vive no anime. Canuto já tinha família no anime e no mangá. Um detalhe que muita gente nem percebeu, o Canuto já era casado e tinha filhos durante os eventos do anime. A esposa dele, segundo Yukimura, seria inspirada na Emma da Normândia, esposa do verdadeiro Canuto. Pode não parecer importante agora, mas vai que essa galera aparece no fim da história, né? Gudrid também foi uma exploradora da vida real.
E para fechar com chave de ouro, a Gudrid, que vira companheira de Thorfinn na viagem para Vinland, também existiu. Ela foi uma das primeiras mulheres europeias a pisar na América do Norte. Ainda teve um filho com Thorfinn, na vida real e no mangá. E no anime, a história dela é bem mais intensa, com fuga de casamento arranjado e tudo. É uma mulher de muita fibra. E aí, curtiu essas curiosidades de Vinland Saga? Qual delas te surpreendeu mais? Comenta aí embaixo e bora trocar uma ideia. Se curtiu o vídeo, já mete o like e se inscreva no canal. E ativa o sininho para não perder nada no mundo dos animes. Até o próximo vídeo e